Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Juízes 13. E nós estamos nessa série, os inimigos de Israel. Os inimigos que se levantaram para destruir, para desarmar, para querer matar Israel. Mas a verdade é que as misericórdias do Senhor alcançaram o povo dele, amém? E em todos os momentos o Senhor deu armas, deu direções para nós vencermos. E hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos falar dos filisteus, amém? O inimigo da identidade e da presença. É realmente muito forte o que o Senhor tem falado com a gente. Ele falou sobre a escravidão, Ele falou sobre o cansaço, Ele falou sobre o desânimo. E uma das coisas desse tempo que mais nós temos vivido, são pessoas com falta de identidade, dentro e fora da igreja. Não é só fora não, tá? Dentro da igreja temos muitas pessoas com falta de identidade. E também pessoas fora da presença, dentro da igreja. Pessoas que já não sentem mais como sentia antes. Pessoas que não querem mais viver como vivia antes, por causa de situações, de chateações, de mágoas. Elas já estão longe da presença. E hoje o que o Senhor quer é falar para vocês: a esperança. Ele me ama, Ele te ama, Ele me escolheu e Ele te escolheu. E Ele quer um renovo de vida, uma transformação de vida, amém? Juízes 13 diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Podem se assentar. Quando nós estudamos um pouco sobre essa palavra, sobre os inimigos que têm se levantado em nossas vidas, o Senhor, na verdade, Ele quer que a gente saia daqui como vitoriosos e não como derrotados. O que o Senhor espera é que a gente tome uma injeção de ânimo para entender que se eles venceram, a gente pode vencer também. O que o Senhor espera de mim e de você é que a gente possa entender o território que estamos vivendo, no mundo espiritual, o que tem acontecido e o que está acontecendo, para que a gente não mais se entregue, mas a gente se levante para guerrear e vencer, amém? O Senhor não nos chamou para as guerras, as batalhas da nossa vida para sermos derrotados. Ele nos chamou porque Ele confia e Ele acredita em mim e você. Ele confia na força que é em você, e mesmo que você não confie, há um Deus que confia. E Ele te escolheu para esse tempo. E aqui é muito claro quando o Senhor vem falar aos nossos corações. Percebemos que no meio da história de Israel, os inimigos eles se levantam e o povo muitas vezes acaba se rendendo. Nos dias de hoje, quem nunca falou eu estou cansado? Quem nunca falou eu já não aguento mais viver na situação que eu estou vivendo? Quem nunca pensou, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente está me vendo? Ei, Deus! Oi? Quem nunca? Situações vêm e vão em nossas vidas, e muitas vezes a gente olha ao redor e a gente se sente sozinho, abandonado, excluído. Excluído de situações, excluído de mesas, excluídos de pessoas, excluídos muitas vezes de Deus. Porque nós queremos clamar e queremos que o Senhor nos responda na hora. A gente quer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito. Mas nós também esquecemos que muitas coisas que nós estamos vivendo hoje são de coisas que plantamos lá atrás. E se plantamos errado, nós vamos colher errado. Se plantamos desobediência, nós vamos colher consequências. E aqui hoje,
O Senhor inicia essa parte falando sobre os filisteus, falando que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor entregou o seu povo nas mãos dos filisteus. É mais um aprendizado para você entender que nada acontece na sua vida por acaso, e que o inimigo ele pode até ajudar, mas principalmente o que tem acontecido na sua vida é permissão do Senhor. Em alguma coisa Ele quer te ensinar, em alguma coisa Ele está te elevando de nível, em alguma coisa aí do que está acontecendo, Ele está falando: meu filho, calma. Você vai olhar para essa situação e você vai aprender muito. Eu tenho falado para as pessoas que a gente tem sentado para conversar, porque a gente sempre fica procurando: cadê o erro? Onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? E nós esquecemos de perguntar para o Senhor: no que eu não estou aprendendo ainda? O que falta eu aprender? O que está faltando? O que eu não estou percebendo nessa situação que ainda está me fazendo estar neste lugar? Porque há maneiras de se perguntar. E a gente sempre quer se colocar na vitimismo, no lugar de vítima. Mas hoje o Senhor falando: eu vou te tirar desse lugar de vítima e vou te mostrar que eu estou te ensinando, e você só está neste lugar hoje porque eu quero que você aprenda e você saia deste lugar vitorioso e vitoriosa. Ele não te vê como vítima, Ele te vê como uma solução, como um vitorioso e uma vitoriosa. Na verdade, aqui os filisteus, se você olhar, eles agiram de geração em geração, porque a intenção do filisteu era destruir toda uma geração, era destruir por inteiro o povo de Israel. Os filisteus, eles enfrentaram Samuel, eles enfrentaram Sansão, eles enfrentaram Saul, Jonatas e Davi. Ele queria acabar e exterminar por todos aqueles que são escolhidos do Senhor. E uma das coisas que você precisa entender é que nesse tempo o inimigo ele está agindo para destruir você, porque você é um escolhido e você é uma escolhida. Ele está agindo com todas as artimanhas que ele tem para poder te fazer cansar, para poder te fazer paralisar, para poder fazer você desistir, para poder fazer você desacreditar do que o Senhor tem para você. E o que Ele quer não é só destruir você, é destruir a tua geração, para que não haja legado, para que não haja história, para que não haja mais nada para ninguém falar de você. Eu estava ontem estudando história com a minha menina, a Letícia, e aí a gente estava falando assim, ela estava falando o que eram os monumentos, né? O que é monumento? O que é estátuas? Por que existia? Né? E eu falei para ela: porque marca uma história, marca algo diferente que aconteceu naquele povo. Aí eu fui explicar para ela que quando o povo tinha guerra, guerreava e eles ganhavam, eles levantavam um monumento para poder mostrar aquela história. Ela falou assim: mas hoje as pessoas nem vivem mais. Eu falei: não vive, mas a gente lembra da história que eles venceram. Ela falou: mas e as pessoas dos dias de hoje, mamãe? O que elas estão fazendo de marco? Eu falei: é verdade. O que as pessoas dos dias de hoje estão fazendo de marco? O que eu e você estamos deixando marcado na vida das pessoas? A verdade é que os filisteus, e o Senhor falou muito ao meu coração hoje, Ele quer destruir você, para que você, como um homem e uma mulher separada do Senhor, não deixe marca na vida de ninguém. Ele quer te destruir para que você seja uma vergonha para a tua geração e não um legado para a tua geração. Ele quer destruir a tua descendência para que ninguém mais tenha para falar de você, mas fale da sua destruição e não da exaltação de Deus na tua vida. Mas o Senhor, Ele não te escolheu para ser um destruído. Pode levantar Filisteu, pode levantar o Egito, pode levantar Amaleque, pode levantar qualquer inimigo. Há um Deus nessa noite
gente que te escolheu para ser um marco nessa geração, para fazer a diferença e não se render ao inimigo. Então cutuca teu irmão e fala: não é para se render. Fala assim para ele: bora que eu boro. Bora que eu boro. Tamo junto. Entendeu? Porque às vezes a gente só precisa de um tamo junto, não é? Talvez você nem vai junto comigo, mas eu só preciso de um tamo junto. Não é? Não é? Às vezes a gente só não precisa de um tamo junto. E a verdade é essa. Eles tinham, a raiz deles era destruir a geração. A raiz dos filisteus era impedir que o povo de Israel tivesse uma identidade em Deus, tivesse um marco em Deus, para que o nome do Senhor não fosse exaltado e principalmente nem a presença do Senhor. E se você parar para pensar, os filisteus são os principais inimigos dos dias de hoje. E nós vamos aprender. Quem eram os filisteus? Os filisteus, eles vieram de Caftor. Lá em Amós 9:7 fala deles. Eles provavelmente eram ligados aos povos do mar. Eles instalavam-se na costa de Israel. E eles dominavam Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate. Os filisteus eram grandes guerreiros. Eles não entravam nas guerras para brincar. Lembra do gigante? Filisteu. Eles vinham para amedrontar. Eles eram daquele tipo que se for para ter guerrinha pequena, eu nem vou. A gente vinha para destruir. Os filisteus, eles tinham os maiores armamentos tecnológicos daquela época. Sabe a tecnologia de hoje? Os filisteus. Tudo era tecnológico deles. Eles, na verdade, eles possuíam um dos maiores armamento militar, o mais avançado da época. A ponto de nós lembrarmos que o povo de Israel, quando Davi chega, o que eles estavam? Amedrontados e escondidos. Mas não era só por causa que havia um gigante, mas o armamento daquele povo era grandioso, que trazia medo ao povo que o enfrentava. Os filisteus, eles produziam, além das suas tecnologias e seus armamentos grandiosos, eles mesmos produziam as suas armas. Por quê? Para que eles pudessem destruir o povo que eles enfrentavam de qualquer jeito. Eles controlavam, a ideia deles era controlar Israel economicamente, principalmente agindo no quê? Vocês não conseguem, vocês não podem, vocês não vão e vocês não vão nos vencer. Então tudo que se via de filisteu parecia muito grande. Eles tentavam transformar Israel em algo que Deus nunca chamou para ser. Você começou a se identificar? Grande tecnologia, grande intimidação, grande enfrentamento, palavras que faziam o povo não se achar capaz, palavras que vinham para dominar a mente e o coração daquele povo a ser alguém que o Senhor não chamou para ser. O que a gente tem vivido nos dias de hoje? Eu não sei você, mas se você olhar e começar a estudar, o índice de suicídio, ele aumentou muito. Porque as pessoas já não estão mais acreditando num Deus que pode fazer milagre. O inimigo tem falado e tem agido dia e noite para destruir a vida do povo escolhido do Senhor. O inimigo, ele tem agido de uma maneira que a internet, que toda a parte de informática, toda a parte que a gente tem usado, que a gente pode usar para o bem, o inimigo tem destruído e agido nas nossas mentes para destruir. Se nós olharmos, a gente nunca teve que pregar tanto para a nossa mente, para a nossa alma e para o nosso coração, para a gente poder vencer. Porque a gente olha para a internet, a gente se compara,
a gente olha para redes sociais, a gente acha que o outro é melhor que a gente, e a gente só vai se diminuindo cada vez mais. Esse é o inimigo filisteu, que tem agido nessa época, para fazer você desacreditar de que você tem um pai, para fazer você desacreditar que você tem um Deus que te escolheu, para fazer você estar tão cansado e tão desesperado, fisicamente, psicologicamente, que você não tenha mais forças para continuar. Eu nunca vivi num tempo em que as pessoas me chamam tanto e falam: pastor, eu não tenho forças para sair da cama. É triste. E isso eu tenho escutado de adolescentes, eu tenho escutado de jovens, eu tenho escutado de mulheres, de filhos que ligam para mim e falam: pastora, ora pelo amor de Deus para minha mãe, porque a minha mãe está dentro de um quarto e não sai. Sabe o que eu estou aqui para te dizer? A esperança. E a esperança está em mim, você que saiu hoje da cama e está aqui. Sabe aquele que está na cama, ele espera uma palavra tua. Aquele que está na cama, ele espera uma oração tua. Aquele que está na cama, ele espera uma mensagem tua. Aquele que está na cama sem força, ele espera um abraço teu, que você fale a esperança a um Deus que te ama, a um Deus que te escolheu. E hoje eu posso fazer a diferença. E nós vamos começar a aprender primeiro o porquê que os filisteus conseguiram vencer Israel. E a primeira coisa é: os filisteus entraram no coração do povo de Israel. Em 1 Samuel 4, eu convido você a abrir 1 Samuel 4. Nós vamos dar uma passeada entre Samuel e Juízes, tá? A palavra do Senhor fala assim, ó: nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linhas para enfrentar Israel, intensificando-se o combate. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo da batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. Agora vai lá no 10. Então os filisteus lutaram e Israel derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi tão grande que Israel perdeu 30.000 homens na infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. O que nós precisamos entender é que eles achavam que a arca poderia fazer a diferença. Mas a presença, ela só faz diferença se ela está no nosso coração. Não adianta eu falar da presença e não viver a presença. Não adianta eu dizer da presença se ela não estiver dentro de mim dia e noite. Aqui nós estamos vivendo num tempo em que os princípios do Senhor eram negociados. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles já não tinham mais a presença. Eles já não tinham mais a excelência de servir. Eles já não tinham mais a reverência dentro do templo.
palavra do Senhor, se você passar a estudar essa parte, você vai ver que eles negociavam as ofertas que eram dadas ao Senhor, os sacrifícios. Eli via tudo aquilo e ficava de braço cruzado. A verdade é que o Senhor não quer só que você fale. A presença, ela é real. A presença, ela se manifesta. A presença, quando ela chega, ela traz a glória. A presença traz a transformação. Ela traz a vitória. Mas nós não podemos mais viver só de momentos. O que os filisteus querem? Que a gente acha que a presença é só um monumento, mas a presença é muito além do que uma arca. A presença é um ser vivo que está dentro de mim e dentro de você. Ele merece toda a reverência, dentro do templo, fora do templo. A presença nos dá autoridade. A presença, ela é manifestada no meu falar, no meu agir, no meu andar, em tudo que eu faço. Uma das grandes coisas que nós vemos negociados, principalmente entre o povo de Deus, é a presença. É triste, mas é real. É triste, mas é real. Eu consigo ver a tristeza do Senhor quando olha para a criação dele, vê pessoas negociando o princípio, pessoas negociando o púlpito, pessoas negociando carros. Meu irmão, não importa o que você é, importa que você tenha presença. Não importa para onde você vai, aonde você vai chegar, o que importa é que Ele esteja contigo. Não importa se você vai ter sucesso para homens, o maior sucesso é você carregar a presença e que lá na frente pessoas dizam: ele carregava a presença, ela carregava a presença, mas o que ela tinha nada, mas tinha tudo, porque ela tinha a presença. A vaidade tomava conta desse povo. Eles eram tão vaidosos a ponto de perderem e falar: vamos lá buscar a arca. Olhava para as coisas, mas não olhava para dentro de si. Não tinha arrependimento. A vaidade, a mentira. Não havia santidade. Não havia comunhão. E aqui é muito claro: quando não há, o Senhor não está. E não ache que você, porque você tem alguma coisa, que esse alguma coisa vai te levar a um lugar de glória. Porque a única coisa que pode te levar a um lugar de glória é a presença. O coração desse povo já não mais estava em Deus. E hoje é isso que a gente tem vivido nos dias de hoje. Pessoas falando que a igreja, ela é uma empresa. E talvez ela possa até movimentar. A gente tem que ter a organização, mas a empresa ainda ela está no nome, nas mãos de homens. A igreja ela tem que estar nas mãos do Senhor. Ela tem que estar na mão do Senhor. E aqui é muito claro: a matança, o massacre foi grande.
E é isso que o inimigo quer fazer com você. Ele quer fazer que o teu coração não esteja na vontade dele. Ele quer fazer você duvidar do que o Senhor tem para você. Ele quer fazer você cansar, você se desesperar a ponto de não mais acreditar nas promessas. Ele quer fazer você desistir de tudo e de todos e não ter mais o coração voltado àquilo que o Senhor tem para você. Segunda coisa que a gente aprende aqui com os filisteus, e como eu falei, essa é uma palavra bem técnica, é que os filisteus, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta a ponto de realmente nós duvidarmos. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes 13, aonde nós lemos. A palavra do Senhor diz no 13:2: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã de tribo de Dan, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do seu filho, do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. 40 anos o povo de Israel nas mãos dos filisteus. Nasce uma luz. Sansão, um homem separado, escolhido, que nasceu de um milagre. Um homem, um milagre vivo na terra, porque a mulher era estéril. Sansão, uma força sobrenatural. Quando lemos, a gente vê que o Espírito tomava Sansão, o Espírito de Deus. Um homem visto por tudo e por todos. Um homem que foi chamado para libertar Israel das mãos dos filisteus. O que eu quero te dizer é, homem e mulher, você foi chamado para esse tempo. Você foi chamado para libertar a tua família desse inimigo. Você foi chamado para orar, para jejuar e para não se render. Você foi chamado para esse lugar em Deus. Assim como Sansão foi chamado, Ele te escolheu e você já é um milagre em Cristo Jesus. Você pode dizer um amém? Porque muitas vezes a gente fica procurando os milagres, e a verdade é que eu e você somos um milagre. Eu e você somos o maior milagre do Senhor, porque nós estamos vivos, nós somos escolhidos entre muitos. Ele nos chamou e nos escolheu. Oh, aleluia! Mas a palavra vai dizer que o Senhor dá algumas direções para Sansão. E ele aos poucos, com a sua vaidade, com os seus pensamentos, ele vai se afastando do que o Senhor mandou. Os manjares do mundo se apresentam a eles na ferida. Os manjares se apresentam, ele vem muitas vezes de uma maneira linda e maravilhosa, como Dalila, que nos faz achar que é até um enviado de Deus ou uma enviada do Senhor. Agora sim o Senhor se lembrou de mim. E nós esquecemos de orar e pedir a confirmação. Porque os nossos olhos estão tão apaixonados pelo manjar, que nós esquecemos e nos afastamos da presença. É desse jeito que os filisteus vêm também, com engano,
com manjares, com situações que parece que veio direto do céu e desceu na terra. Um anjo abençoado que vem nos enganando, que vem soprando aos nossos ouvidos e aos poucos vai fazendo a gente entregar aquilo que o Senhor confiou em nós. Meu irmão, eu não sei o que o Senhor confiou em você, eu sei o que o Senhor confiou em mim, mas o que eu quero te dizer é que não vale a pena entregar. Não vale a pena, Ele confiou em você. Não vale a pena você entregar os segredos que Ele deu somente a você. Guarde para você, Ele vai te honrar. No tempo certo Ele vai te abençoar, mas enquanto Ele não falar, não entregue, porque não há manjar nenhum maior do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Não há bênção nenhuma maior do que o Senhor pode nos dar. Sansão, ele se entrega e sem querer ele se afasta da presença. É desse jeito que o inimigo, o filisteu, ele age na minha vida e na sua vida para te afastar e para me afastar. A terceira arma é a falta de dependência em Deus. 1 Samuel 13, abre lá. A palavra do Senhor vai nos contar sobre um homem chamado Samuel que vira para Saul. Lá no 10:8 ele fala assim, ó: vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e diga a você o que fazer. Samuel não disse a Saul o que fazer. Samuel não disse. Mas lá no 12 diz assim, no 13:8, ele quem? Saul, esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, ok? 7 dias. Mas Samuel falou para ele o que tinha que fazer? Não falou. E esse é nosso grande erro. A gente quer escutar só o que nos favorece. Muitas vezes a gente não quer escutar o esperar do Senhor. E aí a gente, no nosso achismo, a gente acha que a gente pode agir. Saul, a palavra do Senhor diz que o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. Samuel atrasou. Será que foi atraso ou será que foi a vontade do Senhor? Porque muitas vezes a gente acha que o Senhor está atrasando, mas se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, Ele sabe o tempo, Ele conhece o seu coração. Então pare de achar que é atraso, quando o Senhor está te preparando para receber aquilo que Ele tem para você. Aí a palavra do Senhor diz que os soldados de Saul começaram a se despertar, e ele ordenou: traga-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecer, quem chegou? Samuel. E Saul foi saudado. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? A falta de dependência do Senhor faz a gente pular etapas na nossa vida e trazer consequências que não era aquilo que o Senhor preparou para mim e para você. É dessa maneira que os filisteus têm agido no tempo de hoje. A gente está num tempo muito imediatista. Tudo é fácil. Eu quero uma comida, eu ligo, fast food em meia hora eu faço, eu não preciso fazer mais. Eu quero qualquer coisa, eu entro na internet. Nem mais em shopping a gente quase não vai. Tem gente que gosta. Eu não sou uma pessoa que ama o shopping, por incrível que pareça. Eu prefiro pedir na internet, mais fácil, não saio de casa, não é fácil. É fácil. A gente está num tempo de facilidade e nós estamos achando que a dependência do Senhor também é fácil. Ela é negociada no nosso tempo, do nosso jeito. Ei, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor está falando? Os filisteus têm agido principalmente na tua
fazer a vontade do Senhor. Mas pastor, eu achei que era para fazer o holocausto, porque o Senhor ama. Ele não disse o que era para fazer. É melhor obedecer do que sacrificar. Por causa disso, a presença do Senhor já não estava mais com Saul. Você está entendendo como os filisteus têm agido? A verdade é que a maior arma dos filisteus, sabe qual é? A intimidação. O quanto ele tem intimidado você, assim como o gigante intimidou. A maior arma dos filisteus tem sido a intimidação, que tem massacrado a gente através do que? Da opressão. Cada dia parece que acontece uma coisa. Eu não sei na vida de vocês, mas na minha eu falo, meu Deus do céu, eu já não estou conseguindo mais nem respirar. Eu falo que o Senhor me deu um jargão, coloca o snorkel e vai para o mais profundo. Eu falei, eu já estou com o snorkel, já estou com oxigênio, já estou com tudo, porque eu só estou no profundo, eu não saio mais para cima para respirar. Essa é a real. Mas está vivo, não está? Tem gente morta aqui? Está todo mundo vivo, não está? Então dá glória a Deus, porque o Senhor, Ele tem se estabelecido na sua vida, dia após dia, hora após hora. Se o inimigo está querendo te destruir, se o filisteu está vindo te cansando, te intimidando, dando opressão, o que importa é que Deus está te dando estratégias para vencer, minuto a minuto, dia após dia. Amém? A outra arma que ele tem vindo é a sedução. Nós nunca tivemos um tempo mais sedutor como os de hoje. Meninas de 10 anos estão se sensualizando na internet. Às vezes 9, 8 anos. Num tempo sedutor, que assim como Dalila tem vindo como uma grande arma para nos distrair. A outra arma que ele tem vindo é principalmente na insignificância. Não tem nada a ver não. Quem nunca escutou? Antigamente isso era válido, hoje não. Não tem nada a ver não. Não tem nada a ver. Cropped, pastor, a gente nem acha mais blusinha normal. Então dá pra usar cropped, né? Eu falo pra minha filha, eu falo, você vê a mamãe usando cropped? Então você não tem que usar. Porque não é porque é criança, ai que bonitinho, eu já estou plantando erro no mente e no coração da minha filha. Presta atenção, meu irmão e minha irmã. Aí quando tiver 13 anos e você falar não pode, ela vai falar pode. Porque lá atrás você deixou, por que agora não pode? Ah, porque a gente é da igreja, mas lá atrás eu era da igreja, por que agora eu tenho que mudar? Porque assim, elas têm a resposta na ponta da língua. Na ponta da língua. É desse jeito. Esses dias meu Deus do céu! Nossa, pastora. Ei, pastorinha, tá pegando no meu pé. Você não vigia não que eu vou te pegar de jeito. É assim. O que elas têm, eles têm a resposta na ponta da língua. Esses dias eu falei para os meus meninos, eu vou pegar o seu celular e vou dar uma olhada. Ué, você não é a mãe que não olha no celular dos filhos? Que confia? Falei, sou. Mas se eu achar e sentir que eu devo olhar, eu vou olhar. Porque ainda quem manda aqui sou eu. Porque eles têm resposta para todas as coisas. E eu sei que você também enfrenta isso. Só que os nossos filhos, eles vão mudar pelo nosso exemplo. E não pelo aquilo que só eu falo e não faço. É o nosso exemplo. E hoje está muito na insignificância, porque eles escutam na escola que não tem nada a ver. E eles querem colocar isso dentro da nossa casa, que não tem nada a ver. Meu irmão, a insignificância, ela muitas vezes nos leva a achar que as coisas não têm mais valor. Reverência dentro da igreja para quê? A gente esquece que Ele é Deus.
Reverência na mesa, para quê? A gente esquece que há um Deus sentado à mesa. Reverência dentro de casa, para quê? A gente esquece que eu e você, marido e mulher, fomos chamados como sacerdote e como homens e mulheres de Deus na vida dos nossos filhos. Os filisteus, eles estão aí para distrair, para roubar a identidade. Por quê? Porque eles trazendo a insignificância, a intimidação, eles trazendo para nossos filhos, principalmente a desobediência, eles trazem a falta de identidade. Falta de identidade, qual é a consequência? A falta da presença. A falta da presença. Porque quando eu não tenho identidade, eu olho para a minha vida e falo, eu não sou filho mais. Então eu posso fazer qualquer coisa, porque eu não tenho mais um pai. Mas hoje o Senhor fala, você é meu filho, você é minha filha amada. Há uma identidade que eu coloquei em você. Não negocie isso, permaneça. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. Há um homem que não negociou a identidade. Há um homem que enfrentou os filisteus, Davi, um homem segundo o coração do Senhor, que não negociou a presença, que entendeu que no deserto o Senhor estava tratando e também se posicionou de frente com o filisteu. E é isso que ele quer, que eu e você entendam. E eu vou dar pequenas chaves, como foi da vida de Davi, para a minha e para você. A primeira chave é, não deixe o medo te dominar. Há um Deus maior que o teu medo. A segunda chave é, não deixe a distração te distrair. Parece redundante, mas é real. Nós estamos muito distraídos com as coisas, com as situações, e não estamos vendo que o tempo está passando e que o Senhor tem um chamado para nós. Resolva não se distrair mais, resolva estar atento, pare de se acomodar. O Senhor te chamou para esse tempo. A acomodação não te leva ao posicionamento. O Senhor te chamou para uma posição. Então pare de ser acomodado e entenda o propósito que Deus tem para você. Davi olha para a situação, o pai fala para ele, eu tenho algo para você mesmo, pai, o que é? Vai lá levar marmita para os seus pais, para os seus irmãos. Davi sai de casa e ele leva marmitas. Mas quando ele chega lá, ele vê um homem, um gigante amedrontando todo um exército. E ele entende que ali ele precisava se posicionar. Davi poderia estar acomodado e falar, eu vou enfrentar esse homem de jeito nenhum. Eu vou dar minha cara a tapa de jeito nenhum. Mas não, Davi entendeu quem ele era. Hoje o Senhor me chama e te chama para esse tempo, para nós entendermos quem nós somos em Deus. Há uma identidade de Deus na minha vida e na tua vida. Ele me escolheu e Ele te escolheu. Então se posicione assim como Davi se posicionou. A próxima chave é largue a religiosidade de lado. Larga. A religiosidade não te leva a lugar nenhum. Hoje nós estamos muito só querendo carregar a arca e deixando a presença de lado. A arca não vai te levar a lugar nenhum. Hoje há um Espírito Santo que Ele precisa habitar dentro de você. E é Ele que tem que te conduzir, é Ele que tem que mostrar, é Ele que tem que te levar ao propósito do Senhor. Pare de religiosidade e resolva fazer a vontade do Senhor. A próxima é, volte à presença. O Senhor te chamou a voltar à presença. Não negocie. Não negocie. Tenha mais tempo na presença. Ore mais, jejue mais, se entrega mais. O Senhor quer te usar e Ele quer falar ao teu coração. A próxima chave é, feche as brechas da desobediência. Quantas brechas na nossa vida está aberta, está reganhada, porque nós estamos desobedecendo. Feche as brechas. Feche as brechas. Porque o Senhor quer te usar. E com as brechas da desobediência você não vai conseguir chegar.
A última é: proteja a unção para que você possa enfrentar o gigante. Há uma unção do Senhor na tua vida. Você é uma Bíblia que as pessoas estão lendo. Os filisteus não podem mais dominar a tua vida. Está na hora de você entender que há uma autoridade sobre a tua vida, que pessoas estão vendo, e por isso você tem que derrubar os gigantes que tem te tirado do propósito do Senhor. Há um Deus aqui que te escolheu. Há um Deus que te chamou. Há um Deus que separou. Há um Deus que levantou Samuel. Há um Deus que levantou Sansão. Há um Deus que levantou Jonatas. Há um Deus que levantou Davi. E hoje Ele levanta você para esse tempo. Não há filisteu que vai te derrubar. Não há inimigo que vai te derrotar. Porque o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, te chamou para esse tempo. Se coloque em pé em nome de Jesus. E hoje eu quero que você saia do seu lugar como um marco na tua vida, como um memorial que você vai estar levantando diante do Senhor, que a partir de hoje você vai resolver fazer a diferença. Saia do teu lugar pronto para ser uma nova mulher em Deus, para ser o novo homem em Deus. Saia do teu lugar pronto para transformar vidas, abraçar aquele que está precisando de um abraço, ser palavra na vida daquele que está precisando de uma palavra. E mesmo que você não tenha uma palavra, você seja um vaso do eis-me aqui, que vai estar ali do lado só dizendo: o Senhor é contigo. Hoje eu te chamo aqui à frente para ser um marco na presença do Senhor, que vai construir uma história e além disso vai deixar um legado. Saia do teu lugar e vem aqui e fala: eu resolvo hoje, Senhor, fazer a diferença. Eu resolvo hoje, Senhor, deixar o meu eu de lado, deixar o meu eu lá fora, deixar o meu eu aqui hoje no teu altar, para viver o que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor tem um novo tempo, e esse novo tempo chegou. Então comece a coloque as suas limitações, coloque os seus medos, coloque as suas opressões, tudo que tem te intimidado, tudo que tem te entristecido, coloque tudo aqui no altar do Senhor e creia que você vai sair daqui de hoje com grandes estratégias, com um novo tempo e uma nova vitória.